Minha tia traiu o marido com meu pai e agora minha mãe está perdendo a sanidade. Mas não é aí que esse drama termina. Você conhece meu primo? Bem, descobri que ele não é meu primo, mas meu meio-irmão. As coisas só pioram a partir daí. Vamos começar do começo. Tenho 35 anos e não tenho um relacionamento próximo com minha família há muito tempo, mas agora estou lidando com um grande drama envolvendo alguns deles. Não tenho certeza de como lidar com isso, mas antes de explicar o que está acontecendo, preciso contar como nossa briga começou. Enquanto crescia, eu era muito próximo do lado materno da família. Meu pai nunca se deu bem com seu irmão ou com a mãe e nunca soube quem era seu próprio pai, então ter um relacionamento com esse lado da família estava fora de questão. Porém, minha mãe sempre foi extremamente próxima de sua família, especialmente de sua irmã mais nova, minha tia Débora. Tia Débora foi uma presença marcante na minha infância. Visitávamos Débora e seu marido, tio Robson, pelo menos uma vez por mês. O irmão da minha mãe e suas famílias também compareciam, assim como os pais dela. Essas visitas eram sempre agradáveis, e eu adorava brincar com meu primo, que era quase da minha idade. Débora, sendo a mais nova, ainda não tinha filhos, mas adorava nossa companhia e sempre se certificava de que tínhamos muitos lanches e jogos para nos entreter. A casa dela era basicamente um segundo lar para mim. Bem, tudo mudou cerca de um ano depois que Débora deu à luz seu próprio filho, meu primo Bruno. Lembro-me dessa época especificamente porque estava fascinado por esse meu primo recém-nascido e fiquei realmente chateada quando me disseram que eu não veria mais. Eu tinha apenas 8 anos e não entendia o porquê disso. As brigas começaram pouco menos de um ano após o nascimento de Bruno. Minha mãe começou a brigar com praticamente todo mundo. Ela nunca fazia isso diretamente na minha frente, mas as paredes da nossa casa eram mais finas do que ela imaginava. Eu conseguia ouvir ela e meu pai brigando no quarto quase todos os dias. Em uma noite, as paredes pareciam ainda mais finas, e consegui ouvir claramente minha mãe gritando: "Como você pôde fazer isso comigo? Como você pôde fazer isso com nossa filha?" Foi confuso porque, até onde eu sabia, meu pai não tinha feito nada comigo. Mas essas brigas me assustavam. Quando minha mãe não estava brigando com meu pai, ela estava no telefone brigando com outras pessoas. Obviamente, eu só conseguia ouvir um lado da conversa, mas ouvia ela mencionar o nome de Débora frequentemente, e parecia que elas estavam brigando muito. Às vezes, eu ouvia minha mãe dizer mãe ou pai, então sabia que ela também estava brigando com meus avós. Ela frequentemente dizia algo sobre como eles estavam ficando do lado de Débora e que ela não devia nenhum perdão a ela. Eu sei que alguns de vocês provavelmente já estão juntando as peças, mas quando criança eu realmente não entendia o que estava acontecendo. Mesmo quando eu tinha idade suficiente para entender, acho que uma parte de mim inconscientemente evitava tentar olhar para trás naquele período da minha vida. Talvez eu realmente não quisesse saber a verdade. Alguns meses depois que as brigas começaram, meus pais me disseram que estavam se divorciando. Eles explicaram o que isso significava e asseguraram que não era minha culpa, mas que meu pai iria se mudar. Perguntei quando ele sairia, e ele prometeu que ficaria por mais um tempo. No entanto, no dia seguinte, quando cheguei da escola, ele já tinha ido embora. Eu não acreditei na minha mãe quando ela me contou, mas quando ela me mostrou o armário vazio, tudo ficou claro. Tínhamos um armário extra no corredor onde meu pai guardava algumas de suas coisas extras, como kits de ferramentas, discos antigos e ternos de trabalho. Eu gostava de entrar naquele armário e me sentir segura, cercado pelas coisas do meu pai. E agora, tudo estava vazio. O pior de tudo foi que ele mentiu para mim, dizendo que não sairia tão cedo. Eu o odiava por isso. Só conseguia vê-lo a cada 2 fins de semana, e estava tão brava que nunca pedi para vê-lo mais do que isso. Também estava com raiva da minha mãe, embora não entendesse completamente o motivo. Perdi a tia Débora e o resto da família ao mesmo tempo. Nunca expressei minha raiva e, na superfície, minha mãe e eu tínhamos um ótimo relacionamento, mas o ressentimento nunca foi embora completamente. Carreguei esse ressentimento por 7 longos anos até o dia em que ela me pegou no treino de vôlei depois da escola. Eu era caloura e tinha uma vida social muito boa. Às vezes, minha mãe se atrasava saindo do trabalho para me buscar, então a mãe de uma amiga sempre esperava comigo até ela aparecer. Estava começando a ficar muito tarde naquela noite e ela não conseguiu falar com minha mãe no telefone, então decidiu me levar para casa sozinha. Quando chegamos lá,
podíamos ouvir nosso cachorro uivando do lado de fora, algo incomum para ele. A mãe da minha amiga pareceu desconfortável com isso e pediu minha chave, dizendo para eu esperar do lado de fora enquanto ela entrava. Um pouco depois, ela voltou e me manteve do lado de fora até a ambulância chegar. Tentaram me dizer que foi um acidente, mas eu sabia o que minha mãe tinha feito. Perdi minha mãe naquele dia, e não quero me aprofundar nisso agora. Vou continuar com a história. Fui morar com meu pai até a faculdade. Durante os anos que vivi com ele, sempre houve uma distância entre nós. Comecei a frequentar a casa da Débora novamente, mas as coisas pareciam muito distantes lá também. Robson ainda era ótimo, mas a maioria da família me tratava como uma estranha. Era como se eles olhassem para mim e se lembrassem de todas as brigas que tiveram com minha mãe quando ela cortou o contato. A única pessoa com quem realmente me aproximei durante esse período foi Bruno. Ele não tinha nenhuma história com minha mãe, então não tinha motivos para me culpar. Por mais estranho que fosse brincar e ter uma amizade com uma criança 7 anos mais nova que eu, era revigorante estar perto de alguém que não se comportava de maneira desconfortável ao meu redor. Na verdade, Bruno e eu mantivemos contato ao longo dos anos e nos tornamos bons amigos. Isso nos leva ao drama atual. Mudei-me para longe, cerca de 2 horas de distância, alguns anos atrás, pouco antes de me casar com meu marido, Carlos. Desde então, não vejo minha família com frequência. Há cerca de um mês, Bruno ligou e me perguntou se eu iria à próxima reunião familiar na casa da tia Débora e do tio Robson. Todos estariam lá, incluindo primos que eu não via desde pequena e que se mudaram para fora do estado. Bruno disse que Débora foi quem enviou os convites e que provavelmente esqueceu de me enviar um. Então, liguei para Débora. No começo, ela disse que não me convidou por causa da distância, mas eu sabia que outras pessoas viriam de estados mais distantes. Então, ela começou a chorar e explicou que eu não tinha sido muito próxima da família por anos. Bem, isso era verdade. Depois da faculdade, não voltei a morar com meu pai. Em vez disso, mudei-me para a velha casa que minha mãe me deixou quando ela faleceu. Agora, essa casa é um Airbnb, já que estou morando com Carlos. Mas a questão é que eu realmente não falei muito com a família, além de Bruno, por um bom tempo. Por causa disso e a distância, Débora disse que seria mais fácil se eu não fosse. Embora eu entendesse seu raciocínio, isso me chateou. Posso não falar muito com minha família, mas isso não significa que eu não quisesse comparecer à reunião. Mas não discuti muito com Débora porque eu mesma não tinha certeza do motivo pelo qual realmente queria ir. Então conversei sobre isso com meu marido Carlos, e ele simplesmente disse: família é família. Bem, isso não ajudou. Amo Carlos, mas sua forma de tranquilizar frequentemente se resume a clichês que não ajudam a resolver nada. Felizmente, tenho uma terapeuta. Conversei com ela durante uma sessão. Ela sempre achou que havia muitas questões da minha infância que precisavam de encerramento. Mas também disse que, às vezes, o encerramento não requer uma grande epifania ou uma explicação dos eventos passados. Talvez o encerramento que eu desejava fosse simplesmente me sentir próxima das pessoas novamente, e uma reunião cheia de pessoas que eu não via há anos poderia ser uma boa oportunidade para reviver isso. Ela ressaltou que ninguém me disse formalmente para não ir e tecnicamente, eu não estava sem convite. Se eu sentisse que estava pronta para ir e precisava disso, então deveria ir. Então, foi o que fiz. Bruno e meus outros primos foram incríveis. Adorei encontrá-los e curtir um churrasco à beira da piscina. No entanto, a estranheza com o restante da família ainda era tão palpável quanto sempre foi. Comecei a perceber pequenas interações entre Débora e meu pai. Coisas sutis, como se ele servisse uma taça de vinho para ela e seus dedos demorassem um pouco ao passar o copo. Estava muito quente naquele dia, e Débora fez uma piada sobre como o bronzeado da idade do meu pai só poderia deixá-lo mais bonito, como aconteceu com o nosso presidente. Então, ela deu uma piscadela para ele, o que realmente me irritou e me deixou desconfortável. Tentei simplesmente ignorar. No final da tarde, Débora e meu pai simplesmente desapareceram, e eu relaxei um pouco. Bruno e alguns outros primos estavam prestes a entrar na piscina, então entrei no vestiário. Foi então que ouvi Débora e meu pai conversando na cozinha. Sei que isso pode soar mal, mas decidi ouvir a conversa antes mesmo de ouvir meu nome. Débora estava realmente chateada por eu estar lá, e meu pai disse algo como: não se preocupe, ela não sabe de nada. Débora respondeu: oh, não se engane, minha irmã deve ter contado a ela porque você se divorciou. Então,
ela falou sobre como Bruno e eu éramos amigos e como isso não fazia sentido se não soubéssemos da verdade. Meu pai a tranquilizou dizendo que Bruno e eu ainda achávamos que éramos apenas crianças. Todas aquelas coisas que eu não juntei na infância começaram a se encaixar imediatamente. Ficou tão óbvio. Meus pais se divorciaram por causa de um caso. Mas a revelação mais importante era que Bruno não era nem mesmo meu primo. O garoto que minha mãe me escondeu por tantos anos era, na verdade, meu meio-irmão. Agora, além de tudo, estou brava com minha mãe novamente. Mas a questão importante é, o que devo fazer agora? Devo confrontar Débora e meu pai? Existe alguma versão dessa conversa que termine bem? E mesmo que eu não devesse, ao menos devo isso a Bruno, contar a verdade a ele, certo? Sei que pareço terrivelmente ingênua por não ter percebido tudo isso anos atrás, mas não posso simplesmente ignorar isso agora. Não sei o que fazer com todas essas informações. Naquele momento eu simplesmente não sabia o que fazer, então resolvi não tomar nenhuma atitude precipitada. Tomei a decisão de que antes de tomar qualquer atitude eu iria discutir isso com minha terapeuta. Contudo, honestamente, falar com ela não me deixou mais perto de decidir se deveria confrontar meu pai ou minha tia sobre o que aprendi. Grande parte da conversa se concentrou em saber se eu deveria contar a Bruno sobre nossa real relação de parentesco. Ela perguntou se eu gostaria de saber a verdade se estivesse no lugar dele, e a verdade é que eu realmente não tenho ideia. O que sei é que, se descobrisse a verdade mais tarde, me sentiria muito magoada por saber que alguém sabia e escondeu isso de mim. Com isso em mente, parecia óbvio que eu precisava contar a verdade a Bruno. Mandei uma mensagem para ele e marcamos um almoço em um pequeno restaurante, mais ou menos na metade do caminho entre nossas cidades. Contei a ele a respeito da briga que ouvi quando criança e desenvolvi a conversa até chegar à revelação. Também contei a ele que ouvi a conversa entre meu pai e a tia Débora. Ele continuava confuso, então tive que ser direta e dizer que não éramos primos, mas irmãos. A parte realmente difícil foi perguntar a ele o que queria fazer. Disse a Bruno que pensava em confrontar Débora e meu pai, mas que não estava disposta a fazer isso sem a sua bênção. Depois de pensar um pouco, Bruno disse que queria confrontar sua mãe, mas não queria fazer isso sozinho. Ele perguntou se eu estaria lá para apoiá-lo, e eu concordei. Eu estava de folga, e ele disse que sua mãe deveria estar em casa, então fomos direto para a casa da tia Débora depois do almoço. Quando chegamos lá, Débora estava tricotando no sofá. Bruno disse a ela que precisávamos conversar e me pediu para começar a falar. Ele disse a ela que sabia a verdade, e eu apenas intervi quando Débora queria saber como ele conseguiu a informação. Débora ficou claramente chocada e não sabia o que dizer no início, mas recuperou a compostura mais rápido do que eu esperava. Ela se sentou ereta, ficou um pouco irritada e nos disse que não tinha ideia do que estávamos falando. Nesse momento, recebi uma mensagem de Carlos dizendo que ele tinha furado um pneu e não tinha um estepe com ele, mas eu tinha um no meu carro. Ele perguntou se eu poderia ir ajudá-lo. Bruno estava ficando nervoso tentando romper a fachada de Débora, então mandei uma mensagem para ele perguntando se deveríamos contar a mais alguém. Ele apenas respondeu que não sabia e que era muito difícil no momento, o que era compreensível. Deixei meu telefone na mesa lateral caso Carlos me enviasse alguma atualização e voltei a falar com Débora. Bruno até disse que não falaria nada e que cabia a Débora confessar, mas isso só a deixou mais agitada. Ela me acusou de envenenar a mente de seu filho com mentiras e de tentar colocá-lo contra ela. Débora começou a gritar para eu sair de casa. Chegou a um ponto em que não adiantava tentar falar com ela, então fiz o que ela pediu. Bruno parecia completamente desanimado quando fui embora. Agora, não sei o que fazer. Poderia tentar confrontar meu pai para ver se isso melhora a situação, talvez ele consiga fazer Débora entender. Mas, de qualquer forma, teremos que esperar. Eu estava tão nervosa com Débora me expulsando que acabei deixando meu telefone na mesa lateral dela. Não posso dizer que estou ansiosa para voltar lá e pegá-lo. Talvez, com a pressão de não ter mais o filho para quem estava mentindo, Débora finalmente relaxe e confesse. Não estou criando muitas esperanças. Quando saí da casa da tia Débora, encontrei Carlos, que disse que seu pneu havia estourado. Fui ajudá-lo a trocá-lo e contei o que tinha acontecido. Pela primeira vez, ele não tentou usar uma frase de efeito para melhorar as coisas. Ele simplesmente parou o que estava fazendo, me abraçou e me segurou perto da rodovia. Naquele momento, senti uma gratidão imensa por tê-lo em minha vida.
Alguns dias depois, enquanto eu digitava no notebook, meu marido entrou na sala com uma expressão de dor e disse que precisávamos conversar. Ele então me mostrou o telefone e pediu para eu explicar. No início, fiquei confusa, pois parecia que eu estava olhando para uma mensagem minha. Depois de um segundo, percebi que eram capturas de tela do meu próprio telefone enviadas por Débora. A princípio, não consegui ver o problema, pois as capturas de tela mostravam apenas algumas mensagens minhas com Bruno, marcando o almoço, junto com uma mensagem da sala de estar de Débora quando eu estava tentando tranquilizá-lo durante a briga. Então, percebi que alguns dos textos estavam faltando e, fora do contexto, nossas mensagens pareciam algo completamente diferente. Eu havia pedido a Bruno para marcarmos uma reunião privada e pedi que ele não contasse a ninguém, decidindo nos encontrar no meio do caminho entre nossas cidades para evitar encontrar conhecidos. Havia também uma mensagem quando perguntei se deveríamos contar a alguém. A mais sugestiva de todas era uma mensagem de Bruno dizendo que estava sendo muito difícil lidar com tudo. Débora pegou nossos textos e os manipulou para fazer parecer que Bruno e eu estávamos tendo um caso. Lembrei a Carlos que já tinha contado a ele tudo o que aconteceu enquanto trocávamos o pneu. Para seu crédito, ele confrontou Débora por causa disso, mas ela conseguiu plantar uma semente de dúvida. Ela disse que eu havia deixado meu telefone para trás depois que ela flagrou Bruno e eu juntos e que eu estava obviamente inventando uma história para me encobrir. Carlos e eu ficamos ambos enojados só de pensar que Débora faria algo assim comigo ou com o próprio filho. Mas Carlos ficou ainda mais perturbado ao pensar que isso poderia ser verdade. Ele foi para um hotel por alguns dias e, antes de partir, disse que Débora queria que eu estivesse na casa dela no dia seguinte ao meio-dia para pegar meu telefone. Nem preciso dizer que apareci na casa de Débora pronta para falar. Mas, quando cheguei lá, fui imediatamente pega de surpresa. Robson estava lá, assim como meu pai, meus avós e Bruno, que estava sentado no sofá chorando baixinho. Eles me disseram para sentar ao lado de Bruno e então todos começaram a falar. Parecia que Débora havia contado a toda a nossa família a mesma mentira. Tentei explicar o que estava acontecendo e por quê, mas ninguém quis ouvir. Estavam muito enojados com a ideia de dois primos tendo um caso. É irônico pensar o quanto pior seria se soubessem que Bruno é, na verdade, meu irmão. De qualquer forma, a família nos renegou. Robson foi especialmente duro com Bruno por acusar sua própria mãe de traição. Depois, Bruno foi para a casa de um amigo enquanto eu fui para minha casa. Não sabia a quem recorrer, mas falar com Carlos e ouvir a história novamente o convenceu de que era verdade, especialmente o fato de que meu próprio pai apoiava a história de Débora em vez de confessar o caso. Carlos não conseguia acreditar que um dos pais faria isso com seu próprio filho, muito menos dois. Foi então que ele pediu para nos separarmos, e eu fiquei sem saber o que fazer. Tentei entrar em contato com outros membros da família, mas todos eles ouviram a versão de Débora e nenhum deles acreditou em mim. Eu queria nunca ter descoberto essa verdade dolorosa. Eu estava muito mais feliz na negação. Faz apenas uma semana e meia desde que voltei para minha antiga casa, e acho que já ganhei alguns quilos, cerca de 5. Tem sido um ótimo uso dos meus dias de férias, mas não tive ninguém por perto para se importar com a minha aparência. De qualquer forma, algo interessante aconteceu alguns dias atrás. Antes de alugar minha casa no Airbnb, eu recebi algumas reclamações sobre barulhos no teto. Menos de uma semana atrás, comecei a ouvi-los eu mesma e lembrei que esquilos costumavam entrar lá de alguma forma quando eu era pequena. Decidi verificar antes de ligar para o controle de pragas. Onde moro, não temos sótãos como você vê na TV, são mais como espaços de acesso aéreo. Desde a infância, nunca fui lá para nada. As reclamações eram definitivamente precisas. Não era tão ruim, mas os esquilos tinham uma espécie de mini cemitério lá em cima. Comecei a dar uma olhada e a maior surpresa foram as 2 caixas que encontrei. A primeira não foi tão surpreendente, pois continha muitas lembranças, desenhos que fiz quando criança, bichinhos de pelúcia velhos que eu achava que minha mãe tinha jogado fora para substituir quando ficavam velhos. Esse tipo de coisa que, quando criança, você supõe ter sido perdida e esquecida. A outra caixa foi a que realmente me pegou de surpresa, porque era inteiramente dedicada ao meu pai. Havia cartões que ele escreveu para ela em datas comemorativas, fotos do casamento deles e ingressos de shows que viram durante a lua de mel. Eu pensei que minha mãe odiava meu pai depois que se divorciaram, mas parece que ela nunca o esqueceu completamente. Então, encontrei o diário dela. Ele estava no topo da caixa, como se fosse a última coisa que ela colocou ali.
Pensei que estava na caixa errada no começo, porque começou com ela descobrindo que estava grávida. Foi tão estranho ler sobre o relacionamento da minha mãe comigo antes mesmo de eu nascer. Ela documentou todas as consultas médicas, o peso que ganhou e a primeira vez que eu chutei. Ela também documentou alguns aspectos da gravidez que me fizeram sentir meio grata por Carlos e eu nunca termos tido filhos. O diário continuava assim depois que eu nasci, relatando meu primeiro passo, meu primeiro alimento sólido e meu primeiro dia na escola. Ela registrou tudo, meu primeiro alimento sólido, meu primeiro dia na escola, tudo. Durante dias, passei todo o meu tempo livre mergulhando na jornada da minha mãe através da maternidade. Às vezes que a fiz rir, às vezes que brigamos, às vezes que eu estava triste e ela se preocupava que não pudesse me ajudar. Em algum momento, o foco mudou e começou a ficar claro porque o diário estava na caixa do meu pai em vez da dela. Gradualmente, os relatos começaram a mostrar meu pai e a tia Débora faltando a eventos importantes, como um recital de canto ou um jogo de vôlei. Minha mãe se preocupava que eu ficasse desapontada e começou a notar que eles estavam se tornando pouco confiáveis. No início, ela não parecia muito paranoica, mas isso mudou um pouco antes de Débora engravidar de Bruno. Meu pai chegava tarde do trabalho, e minha mãe achava que ele cheirava um pouco ao perfume de Débora. Ela começou a notar que toda vez que meu pai elogiava Débora pelo que ela estava vestindo ou ria muito de uma de suas piadas, algo estava errado. Quando Débora engravidou, minha mãe percebeu que meu pai estava constantemente pedindo atualizações sobre coisas como o sexo do bebê e o que Débora queria para o chá de bebê. Depois que Bruno nasceu, meu pai aparentemente foi ver o bebê sem minha mãe algumas vezes. Alguns meses depois, ele ligou e deixou uma mensagem dizendo que chegaria tarde em casa por causa do trabalho. Mas ele esqueceu de desligar o telefone depois, e ela o ouviu conversando com Débora, descobrindo toda a verdade. Durante o divórcio, minha mãe não escreveu muito no diário. Seu foco voltou para mim depois disso, até alguns dias antes de tirar a própria vida. Papai aparentemente a pressionava para me deixar ver Bruno, mas ela não cedeu. Eventualmente, ele perdeu a paciência e disse que só uma mãe horrível impediria sua filha de conhecer seu irmão. Depois disso, ela começou a duvidar de si mesma, especialmente quando seus pais e outros familiares continuaram dizendo para ela parar de ser rancorosa e perdoar o pai e a tia Débora por meu bem. Isso a convenceu de que era uma mãe ruim e, bem, você sabe como isso terminou. Estou tão furiosa agora que nem sei o que fazer, mas uma coisa é certa. O homem e a mulher horríveis que tiraram minha mãe de mim vão ouvir falar de mim muito em breve. Após descobrir tudo, estou determinada a confrontar meu pai e Débora sobre o que fizeram. Preciso de um encerramento e não posso permitir que continuem com suas vidas como se nada tivesse acontecido. Depois de encontrar o diário e passar alguns dias fervendo de raiva, liguei para Bruno e contei tudo a ele. Ele não ficou tão bravo quanto eu, mas percebeu que isso era a prova mais concreta que tínhamos de que Débora mentiu sobre nós. Então, ele me ajudou a bolar um plano. Haveria uma arrecadação de fundos na próxima sexta-feira no Country Club da tia Débora. Ela estava realmente envolvida na campanha do candidato a prefeito e iria falar no evento. Bruno disse que muitos familiares estariam lá apoiando, já que as arrecadações de fundos não exigiam ser membro do clube para participar. Decidimos ir e mostrar nosso apoio também. Para a parte do jantar da arrecadação de fundos, Bruno e eu nos sentamos perto do fundo da sala e não falamos com ninguém. Pareceu que em um ponto nossos avós nos viram, mas eles não disseram nada. Estavam sentados ao lado de Débora, Robson e meu pai, mas acho que os outros não nos viram. Então, Bruno e eu ficamos quietos e esperamos pelo discurso de Débora. Não sei dizer sobre o que era o discurso porque eu não me importava com a política dela. Estava apenas esperando que acabasse o mais rápido possível. Quando ela terminou e as pessoas começaram a aplaudir, levantei-me e bati minha faca em uma taça de vinho. Débora estava prestes a se virar e sair do palco, mas congelou imediatamente ao me ver. Seu choque se transformou em confusão quando me propus a fazer um brinde. Agradeci a todos pelo trabalho árduo de Débora e elogiei seu discurso incrível. Pedi uma salva de palmas extra para ela, o que conquistou a maioria dos membros do clube. Então, disse que gostaria de ler rapidamente algumas declarações de alguém que conhece Débora melhor do que ninguém. Foi quando tirei o diário da minha mãe e comecei a ler na frente de uma grande parte da nossa família e da maioria das pessoas no círculo social de Débora. Li todas as entradas que envolviam Débora e meu pai. Não li tudo porque estava preocupado em ser expulsa antes de terminar, mas deixei todos ouvirem sobre a suspeita inicial da minha mãe, a maneira como meu pai agiu antes da gravidez de Bruno,
a mensagem confirmando que ele era o verdadeiro pai de Bruno e a maneira como meus avós ficaram do lado de Débora, o que levou minha mãe a uma morte precoce. Quando terminei, Débora e meu pai estavam perturbados de vergonha. Robson parecia absolutamente furioso, meus avós pareciam envergonhados e alguns dos outros membros da família pareciam confusos. Como eu suspeitava, fui removida do clube por causar distúrbios, mas eu sabia que o dano estava feito. Não demorou nem 24 horas para que começasse o alvoroço das pessoas querendo saber os detalhes. Não sei o que vai acontecer agora. Até lá, estou feliz que essa verdade esteja finalmente exposta e espero que as pessoas façam a coisa certa com essa informação. Conversar com a família foi difícil, mas alguns finalmente entenderam e acreditaram em mim. Robson expulsou Débora de casa e está planejando o divórcio. Bruno e eu estamos mais próximos do que nunca, e mesmo que ainda haja muitos desafios pela frente, sinto que o primeiro passo para a verdade foi dado. Não sei o que o futuro reserva, mas estou determinada a seguir em frente. Alguns membros da família disseram que não sabiam nada sobre o caso. Parece que foram principalmente meus avós que ficaram do lado de Débora. Nem meus avós nem Débora tentaram me ligar. Provavelmente, o melhor resultado de tudo isso foi que Robson, sem hesitar, expulsou Débora de casa e está planejando o divórcio. Ele disse a Bruno que poderia ficar o tempo que quisesse e pediu desculpas por tudo o que aconteceu. Também afirmou que nunca iria renegá-lo e que sempre vai amá-lo como um filho. Bruno compartilhou que o tio Robson chorou bastante ao expressar que sempre o amou como um pai, apesar de tecnicamente não ser verdade. Meu pai convidou Bruno e eu para jantar para fazer as pazes. Ele disse que tinha planejado confessar, mas Débora já havia convencido tanto a família sobre mim e Bruno que ele se sentia em menor número. Isso pode ser verdade, mas Bruno e eu decidimos que não vamos falar com ele novamente. A maioria da família, incluindo eu, decidiu cortar relações com ele. Estou determinada a seguir em frente e encontrar um novo caminho para mim e para Bruno. Embora a jornada até aqui tenha sido dolorosa, sinto que estamos finalmente nos movendo em direção a um futuro melhor. Mesmo meus avós, que haviam perdoado o caso, não conseguiam olhar para meu pai depois de descobrir como ele havia atormentado minha mãe nos últimos dias dela. Parecia que estavam ignorando sua própria parte nisso, então decidi cortar contato com eles também. Agora, só resta Carlos. Liguei para Carlos e contei sobre o diário que encontrei, revelando tudo o que havia descoberto. Surpreendentemente, Débora já havia ligado para ele antes para confessar e se desculpar pelos acontecimentos recentes. Além disso, ela pediu um empréstimo, pois nenhum dos amigos do clube de campo estava disposto a ajudá-la a encontrar um lugar para ficar. Carlos recusou o empréstimo, mas me perdoou e sugeriu que voltássemos a morar juntos. No entanto, honestamente, não estou pronta para isso. Pensei que revelar a verdade me traria algum tipo de alívio, mas não foi o que aconteceu. No final das contas, independentemente dos motivos, Carlos ainda confiou mais em Débora do que em mim. Não sei como consertar isso. Ele parecia angustiado quando lhe contei, mas não contestou. Vou continuar vivendo na antiga casa da minha mãe por um tempo. Preciso de espaço e tempo para me recuperar e decidir qual será o próximo passo. Se um pouco de distância me ajudar a perdoar Carlos um dia, talvez eu o convide para morar comigo. Na verdade, acho que vou começar a escrever um diário, algo que já tenho e que poderia usar para escrever um final feliz para mim mesma. Obrigado a todos por acompanharem minha história. Espero que, compartilhando isso, eu possa ajudar alguém que esteja passando por algo semelhante. Continuem fortes e lembrem-se de que, às vezes, a verdade é o primeiro passo para a cura. O que vocês acharam dessa história? Não se esqueçam de deixar suas opiniões nos comentários. É sempre bom ver o ponto de vista de cada um de vocês. Só pedimos que façam isso com o máximo respeito aos demais espectadores. Obrigada por assistirem até aqui e nos vemos no próximo vídeo.